Em 1979, uma mulher foi encontrada após ter sido assassinada. Um ano depois, um homem se viu no tribunal acusado do crime. Após um julgamento, um júri considerou o homem culpado de assassinato e o sentenciou à prisão perpétua. Depois de cumprir 27 anos atrás das grades, novas evidências de DNA surgiram, mostrando que o homem preso não poderia ter cometido o crime. O caso foi reaberto e um homem inocente foi exonerado. Agora, quando se trata do caso do livre-arbítrio, na mente de muitos, ele está encerrado. Mas e se o veredito proferido pelos tribunais e concílios eclesiásticos for o veredito errado? E se tivermos chegado à conclusão errada? E se reabrirmos o caso e reexaminarmos nossas posições à luz da história mais antiga da Igreja? Agora, quando se fala da controvérsia sobre o livre-arbítrio, a maioria das pessoas pensa em calvinismo versus arminianismo. Aqueles que têm mais conhecimento de história pensam em agostinianismo versus pelagianismo, mas pouquíssimas pessoas vão além de Agostinho e olham para a Igreja primitiva versus o gnosticismo. Em uma época em que a teologia agostiniana e calvinista tem predominância, a posição do livre-arbítrio é considerada herética. Mas nos dias da Igreja primitiva, era ortodoxo acreditar no livre-arbítrio, e era considerado herético negá-lo. Uma das principais diferenças entre a Igreja primitiva e os gnósticos era a visão que tinham da natureza humana. A Igreja primitiva acreditava que o homem possuía livre-arbítrio por natureza e podia escolher entre o bem e o mal. Os gnósticos, por outro lado, acreditavam que o homem foi criado com uma constituição tão arruinada que era forçado a pecar por necessidade de sua própria natureza. Busable disse que aqueles escritores antigos, em geral, afirmam que os maniqueus negavam o livre-arbítrio. A razão é que os pais da Igreja acreditavam e sustentavam, contra os maniqueus, que qualquer que fosse o estado do homem, ele tinha controle sobre suas próprias ações e possuía igualmente o poder de fazer o bem ou o mal. W. F. Hooke disse: os maniqueus negavam tanto o livre-arbítrio que sustentavam uma necessidade fatal de pecar. Lyman Beecher disse: o livre-arbítrio e a capacidade natural do homem eram defendidos por toda a Igreja. A incapacidade natural era característica dos filósofos pagãos, dos gnósticos e dos maniqueus. Nos tempos do cristianismo primitivo, havia muitas seitas gnósticas que negavam a liberdade da vontade humana. Uma delas era o marcionismo, iniciado por Marcião, mas um dos maiores concorrentes da Igreja primitiva foi o maniqueísmo, iniciado por Mani, também conhecido como Manes, que era um filósofo persa. No Akhtar Shalai, também conhecido como a disputa com Manes, a Igreja primitiva debateu com o fundador do maniqueísmo. A Igreja primitiva escolheu Artelau, que era um bispo da Igreja primitiva, para representar sua posição, que era a de que Deus nos criou com o livre-arbítrio. Mani, por outro lado, que foi o fundador do maniqueísmo, defendia a posição de que a natureza humana era tão corrompida e arruinada que o livre-arbítrio não fazia parte da nossa Constituição. Ao final do debate, os juízes decidiram a favor de Artelau e afirmaram que o ser humano de fato possui livre-arbítrio, rejeitando a posição de Mani de que nossa natureza era tão depravada e corrompida que a liberdade não fazia parte da nossa Constituição. Arquelau disse: todas as criaturas que Deus fez, ele fez muito boas. E ele deu a cada indivíduo o senso de livre-arbítrio, pelo qual também instituiu a lei do juízo. Nossa vontade é constituída para escolher entre pecar ou não pecar, e certamente quem quiser pode guardar os mandamentos. Quem os despreza e se desvia para o que é contrário a eles terá, sem dúvida, que enfrentar essa lei do juízo. Os juízes responderam: não há dúvida de que cada indivíduo, ao usar seu próprio poder de vontade, pode moldar seu caminho na direção que desejar. O debate entre Artelau e Mani estava no centro da discussão entre a Igreja primitiva e o gnosticismo. A Igreja, na verdade, temia que a doutrina gnóstica infiltrasse a Igreja, e por isso esse debate era de extrema importância. A doutrina gnóstica era tão perigosa, mesmo nos tempos dos apóstolos, que o apóstolo João pegou sua pena para combatê-la em suas epístolas. 1 João diz: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois, se tivessem sido dos nossos,
teriam permanecido conosco, mas saíram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ele também continua dizendo: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, do qual vocês ouviram que viria, e que agora já está no mundo. Ele continuou dizendo em 2 João: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Os gnósticos ensinavam que a carne era, por si só, pecaminosa, e é por isso que negavam que Jesus Cristo veio em carne, e por isso a Bíblia os chamava de enganadores e anticristos. No gnosticismo, o pecado era uma substância do corpo que é herdada na concepção. Mas na igreja primitiva, o pecado era uma escolha da vontade, originada pelo próprio indivíduo. Agora, a Bíblia na verdade se opõe a essa visão gnóstica de que o pecado era uma substância do corpo, mas a Bíblia apoia a visão da igreja primitiva. Por exemplo, em Filipenses 4:3, lemos o seguinte: e rogo-te também a ti, verdadeiro companheiro de jugo, ajuda aquelas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente também, e com os outros, meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Em Filipenses, Paulo mencionou seus cooperadores no Evangelho, cujos nomes estavam escritos no livro da vida, e ele nomeia especificamente Clemente. Agora, a história conhece esse homem, que foi companheiro de Paulo e até mesmo endossado pelas próprias Escrituras, como Clemente de Roma. Clemente de Roma ensinava a doutrina do livre-arbítrio. Clemente disse que o livre-arbítrio foi dado porque aquele que é bom por sua própria escolha é realmente bom, mas aquele que é tornado bom por outro, por necessidade, não é realmente bom, pois não é o que é por sua própria escolha. Clemente disse: está, portanto, no poder de cada um, já que o homem foi dotado de livre-arbítrio, ouvir-nos para a vida ou ouvir os demônios para a destruição. Clemente disse: Deus não pune o pecador por outro motivo, seja neste mundo ou no futuro, a não ser porque sabe que o pecador era capaz de vencer, mas negligenciou conquistar a vitória. Inácio foi outra figura da igreja primitiva. Ele foi discípulo do apóstolo João e foi martirizado no Coliseu Romano. Ele foi realmente devorado por leões. Em contradição ao gnosticismo, Inácio disse que os homens eram pecadores não por natureza, mas por livre-arbítrio. Inácio disse: se alguém é verdadeiramente religioso, é um homem de Deus. Mas se não é religioso, é um homem do diabo, feito assim não por natureza, mas por sua própria escolha. Inácio disse: e está diante de nós a vida, se observarmos os preceitos de Deus, mas a morte é o resultado da desobediência, e cada um, de acordo com a escolha que fizer, irá para o seu próprio destino. Fujamos da morte e escolhamos a vida. O apóstolo João também teve um discípulo chamado Policarpo. Policarpo era amigo pessoal de Inácio e também foi martirizado no Coliseu Romano. Policarpo teve um discípulo fiel chamado Irineu, e Irineu também era um defensor do livre-arbítrio. Irineu disse: os homens possuem livre-arbítrio e são dotados da capacidade de fazer escolhas. Portanto, não é verdade que alguns sejam bons por natureza e outros maus. Irineu disse: o homem é dotado da capacidade de distinguir o bem do mal, de modo que, sem coerção, ele tem o poder, por sua própria vontade e escolha, de cumprir os mandamentos de Deus. Irineu disse: o homem possui livre-arbítrio desde o princípio, e Deus possui livre-arbítrio, em cuja semelhança o homem foi criado. Irineu disse: esta expressão, quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, e tu não quiseste, expõe a antiga lei da liberdade humana, porque Deus fez o homem um agente livre desde o princípio, possuindo sua própria alma para obedecer voluntariamente aos mandamentos de Deus e não por compulsão divina. Justino Mártir foi um dos primeiros evangelistas e apologistas da igreja primitiva. Ele trabalhou incansavelmente pelo cristianismo até ser também martirizado em Roma. Justino ensinava que o livre-arbítrio era uma doutrina essencial do cristianismo. Aprendemos com os profetas e consideramos verdadeiro que punições, castigos e recompensas são concedidos de acordo com o mérito das ações de cada homem.
Caso contrário, se todas as coisas acontecem por destino, então nada está em nosso poder. Pois, se está predestinado que um homem seja bom e outro mau, então o primeiro não é digno de elogio e o outro não pode ser culpado. A menos que os seres humanos tenham o poder de evitar o mal e escolher o bem por livre escolha, eles não são responsáveis por suas ações, sejam elas quais forem. Pois um homem também não seria digno de elogio se não escolhesse o bem por si mesmo, mas apenas tivesse sido criado para esse fim. Da mesma forma, se um homem fosse criado mal, ele não mereceria punição, já que não era mal por si mesmo, sendo incapaz de fazer qualquer outra coisa além daquilo para o que foi criado. Tertuliano foi outro líder da igreja primitiva. Ele foi um apologista conhecido por seus escritos prolíficos. Ele estava em total acordo com a igreja primitiva em seus ensinamentos sobre o livre-arbítrio. Tertuliano disse: nenhuma recompensa pode ser justamente concedida, nem qualquer punição pode ser justamente infligida àquele que é bom ou mal por necessidade, e não por sua própria escolha. Tertuliano disse: você verá que, quando ele coloca diante do homem o bem e o mal, a vida e a morte, todo o curso da disciplina é organizado em preceitos pelo chamado de Deus, chamando os homens do pecado e os ameaçando e exortando. E isso com base em nada além do fato de que o homem é livre com uma vontade, seja para obedecer ou resistir. Metódio foi outra figura da igreja primitiva. Ele foi, na verdade, um mártir cristão que viveu no final do terceiro século. Ele escreveu repetidamente sobre o tema do livre-arbítrio. Metódio disse: aqueles pagãos que decidem que o homem não tem livre-arbítrio, mas dizem que ele é governado pelas necessidades inevitáveis do destino, são culpados de impiedade contra o próprio Deus, fazendo dele a causa e o autor dos males humanos. Metódio disse: o ser divino não está, por natureza, implicado nos males. Portanto, nosso nascimento não é a causa dessas coisas. Ele continuou dizendo que os homens possuem livre-arbítrio e não são maus por natureza. Metódio disse: não há nada que seja mal por natureza, mas é pelo uso que as coisas se tornam mais. Portanto, eu digo, diz ele, que o homem foi criado com livre-arbítrio, não como se o mal já existisse e ele tivesse o poder de escolhê-lo se quisesse, mas por causa de sua capacidade de obedecer ou desobedecer a Deus. Pois esse era o significado do dom do livre-arbítrio, e isso sozinho é o mal, a desobediência. Metódio disse: Deus não criou o mal, nem é de forma alguma o autor do mal, mas todo aquele que deixou de cumprir a lei que ele e toda a justiça estabeleceram, depois de ter sido criado por ele com a faculdade do livre-arbítrio para o propósito de guardá-la e cumpri-la, é chamado de mal. Ora, a mais grave das faltas é desobedecer a Deus a ultrapassar os limites daquela justiça que é compatível com o livre-arbítrio. Eusébio foi um bispo nos primórdios da igreja. Ele é, na verdade, considerado o pai da história da igreja por seus extensos escritos sobre o assunto. Eusébio expôs claramente a posição do cristianismo primitivo sobre o tema do livre-arbítrio. O Criador de todas as coisas imprimiu uma lei natural na alma de cada homem como um assistente aliado em sua conduta, indicando-lhe o caminho correto por meio dessa lei, mas pela liberdade com que foi dotado, tornando a escolha do que é melhor digna de louvor e aceitação, porque ele agiu corretamente, não por força, mas por sua própria vontade livre, quando tinha o poder de agir de outra forma, e, da mesma forma, tornando aquele que escolhe o que é pior merecedor de culpa e punição, por ter, por sua própria iniciativa, negligenciado a lei natural e se tornado a origem e fonte da maldade, abusando de si mesmo não por qualquer necessidade externa, mas por livre-arbítrio e julgamento. A culpa está naquele que escolhe, não em Deus, pois Deus é bom e não fez a natureza ou a substância da alma mais, pois aquele que é bom não pode criar nada além do que é bom. Tudo que está de acordo com a natureza é bom. Toda alma racional possui naturalmente um livre-arbítrio bom, formado para a escolha do que é bom. Mas quando um homem age de forma errada, a natureza não deve ser culpada, pois o que é errado acontece não de acordo com a natureza, mas contra a natureza, sendo obra da escolha e não da natureza. O diabo e seus oráculos atribuem tudo ao destino, ao retirar aquilo que está em nosso poder e que surge do movimento próprio do livre-arbítrio, submetem isso também à escravidão da necessidade.
A igreja primitiva antes de Agostinho acreditava que o livre-arbítrio era uma faculdade da nossa natureza dada por Deus e que abusávamos dessa faculdade quando escolhemos pecar. Eles diziam que todos os homens têm a mesma natureza, no sentido de que o livre-arbítrio fazia parte das faculdades de todos os homens. Irineu disse: visto que todos os homens são da mesma natureza, tendo o poder de manter e fazer o que é bom, e tendo também o poder de perdê-lo e de não fazer o que é certo diante dos homens, quanto mais diante de Deus. Alguns são justamente acusados e recebem punição merecida porque recusam o que é justo e correto. Irineu disse: aqueles que não praticam o bem receberão o justo julgamento de Deus porque não praticaram o bem quando tinham o poder de fazê-lo. Mas se alguns tivessem sido feitos maus por natureza e outros bons, estes últimos não seriam dignos de elogio por serem bons, pois foram criados assim. Nem os primeiros seriam repreensíveis, pois foi assim que foram feitos. No entanto, todos os homens são da mesma natureza. Todos são capazes de se manter firmes e fazer o bem. Por outro lado, eles têm o poder de rejeitar o bem e não praticá-lo. Pelágio disse: em todos, há livre-arbítrio igualmente por natureza. Orígenes disse: as Escrituras enfatizam a liberdade da vontade. Elas condenam aqueles que pecam e aprovam os que fazem o bem. Somos responsáveis por sermos maus e dignos de sermos lançados fora, pois não é a natureza em nós que causa o mal. Pelo contrário, é a escolha voluntária que produz o mal. Orígenes disse: os hereges, os gnósticos, introduzem a doutrina de naturezas diferentes. Havia duas visões conflitantes sobre a natureza humana nos tempos da igreja primitiva. Os primeiros cristãos acreditavam que o livre-arbítrio fazia parte da natureza de todos os homens. Alguns homens usavam essa liberdade para fazer o bem, outros usavam essa liberdade para fazer o mal, mas eles viam o caráter moral do homem como algo totalmente voluntário. Os gnósticos, por outro lado, acreditavam que a humanidade tinha uma natureza tão arruinada e corrompida, que não era livre para escolher entre o bem e o mal. Eles viam as ações e comportamentos dos homens como sendo determinados e causados por suas naturezas, e, portanto, consideravam o caráter moral do homem como algo meio que involuntário, não sendo realmente culpa deles, mas sim uma falha em seu design. Os primeiros cristãos ensinavam que não é que os homens sejam bons ou maus por natureza, que os homens bons tenham uma natureza que os força a fazer o bem, e que os homens maus tenham naturezas mais que os forçam a fazer o mal, mas que todos os homens têm a mesma natureza e todos os homens têm livre-arbítrio. Alguns homens usam esse livre-arbítrio para fazer o bem. Alguns homens usam esse livre-arbítrio para fazer o mal. Qualquer pessoa que realmente se dedique a estudar os escritos da igreja primitiva e esteja disposta a olhar além de Agostinho verá que o livre-arbítrio era a posição universal e ortodoxa de todos os primeiros cristãos. Qualquer pessoa que se dedique a estudar a igreja primitiva e realmente olhe além de Agostinho verá que o livre-arbítrio era universalmente a doutrina cristã ortodoxa. Por exemplo, João Calvino, que não defendia a doutrina do livre-arbítrio, admitiu esse fato. João Calvino disse o seguinte: quanto aos pais da igreja, se a autoridade deles tem peso para nós, eles têm o termo livre-arbítrio constantemente em seus lábios. Ele também disse: os pais gregos, mais do que os outros, ensinaram sobre o poder da vontade humana, e não tiveram vergonha de usar uma expressão ainda mais arrogante, chamando o homem de agente livre ou autogerente, como se o homem tivesse o poder de governar a si mesmo. Calvino também reconheceu que os pais latinos sempre mantiveram a palavra livre-arbítrio, como se o homem ainda permanecesse íntegro. Episcopos disse: o que é mais claro do que o fato de que os antigos teólogos, durante 300 anos após Cristo, pelo menos aqueles que floresceram antes de Santo Agostinho, sustentavam a liberdade da nossa vontade ou uma indiferença entre duas coisas contrárias, livre de toda necessidade interna e externa? Walter Arthur Coppinger disse: todos os pais da Igreja são unânimes quanto à liberdade da vontade humana. Lyman Beecher disse: o livre-arbítrio e a capacidade natural do homem eram defendidos por toda a Igreja. Dr. Vigas disse: todos os pais da Igreja concordavam com os pelagianos ao atribuir ao homem, em seu estado atual, a liberdade da vontade.
Essa última citação é extremamente importante, porque hoje, sempre que alguém acredita no livre-arbítrio ou que o homem tem a capacidade natural de obedecer ou não a Deus, é quase imediatamente acusado pelos calvinistas de ser um pelagiano herege. Mas essa acusação é realmente injusta com a posição do livre-arbítrio, porque toda a igreja primitiva antes de Agostinho acreditava que o homem tinha livre-arbítrio, e isso foi antes mesmo de Pelágio existir. Os pelagianos acreditavam na doutrina do livre-arbítrio, mas isso não significa que todo mundo que acredita na doutrina do livre-arbítrio seja pelagiano. Na verdade, esse tipo de raciocínio é realmente falacioso. Por exemplo, os católicos acreditam no nascimento virginal, mas isso não significa que todo mundo que acredita no nascimento virginal seja católico, porque o nascimento virginal não é uma doutrina exclusivamente católica. Da mesma forma, o livre-arbítrio não é exclusivamente uma doutrina pelagiana. Portanto, nem todo mundo que acredita no livre-arbítrio é pelagiano. Winston Walker disse que, mesmo na época do próprio Pelágio, o ensinamento de Pelágio sobre a liberdade da vontade humana não estava de acordo com muitos no Ocidente e com o Oriente de forma geral. Azaman disse: o livre-arbítrio era a doutrina da igreja primitiva durante os primeiros 4 ou 5 séculos após a redação da Bíblia. A igreja que recebeu os oráculos vivos diretamente das mãos de alguns daqueles por quem foram escritos, a saber, os autores do Novo Testamento. Deve-se ter em mente aqui que, na época em que o cânon sagrado foi concluído, a doutrina da necessidade era sustentada pelas principais seitas da igreja judaica. Era também o artigo fundamental do credo de todas as seitas e filosofias ao redor do mundo, assim como de todas as formas de paganismo então existentes. Se a doutrina da necessidade, como afirmam seus defensores, é a doutrina ensinada à Igreja pelos apóstolos inspirados e pelos autores do Novo Testamento, não deveríamos deixar de encontrar, nessas circunstâncias, as igrejas por eles fundadas, enraizadas e fundamentadas nessa doutrina. David Bercot disse: os primeiros cristãos não acreditavam que o ser humano fosse totalmente depravado e incapaz de fazer o bem. Eles ensinavam que os seres humanos são capazes de obedecer e amar a Deus. Havia um grupo religioso rotulado como herege pelos primeiros cristãos. Eles ensinavam que o homem é totalmente depravado. O grupo ao qual me refiro são os gnósticos. Ao ler os escritos da igreja primitiva, você pensaria, por essas citações, que eles estavam debatendo com calvinistas e refutando o calvinismo, mas na verdade eram os gnósticos que eles estavam combatendo. Era o gnosticismo que eles estavam refutando. Isso deveria causar um certo incômodo àqueles que defendem a incapacidade do homem, pois eles não encontram nenhum apoio para sua doutrina na igreja primitiva, apenas os gnósticos concordavam com eles. Os erros dos gnósticos foram continuamente rejeitados pela igreja primitiva, mas os gnósticos continuaram tentando infiltrar a igreja com sua doutrina. Os gnósticos chegaram a escrever seus próprios evangelhos, conhecidos como os evangelhos gnósticos, nos quais usaram nomes de credibilidade como Maria ou Tomé para tentar dar validade aos seus ensinamentos. E, embora a igreja hoje pareça rejeitar o gnosticismo como um todo, a visão gnóstica da natureza humana e a visão gnóstica do pecado parecem ter encontrado ampla aceitação atualmente, enquanto a visão da igreja primitiva raramente é seguida ou ensinada. Em seguida, vamos analisar como a igreja primitiva acabou se afastando de suas visões anteriores. Se todos os primeiros cristãos acreditavam no livre-arbítrio, o que deu errado? Quando isso mudou e quem foi o responsável por essa mudança? Se a igreja esteve perfeitamente unida por centenas de anos nesse ponto, quem causou essa divisão? Essas são perguntas muito importantes que poucos parecem considerar, mas a resposta na história é bastante evidente. Foi apenas no século IV que as doutrinas gnósticas e maniqueístas começaram a influenciar a igreja. Agostinho, depois de profunda imersão na filosofia gnóstica por quase uma década, converteu-se à igreja e foi nomeado bispo. Agostinho, uma vez dentro da igreja, começou a contradizer o que os pais da igreja sempre ensinaram sobre o livre-arbítrio e passou a ensinar ideias que estavam de acordo com as doutrinas gnósticas. E foi sob a influência de Agostinho que a igreja começou a adotar a doutrina da incapacidade natural do homem. Agora, é um fato histórico incontestável e conhecido que Agostinho foi influenciado pelo gnosticismo e foi membro do maniqueísmo.
Na verdade, esse é um ponto admitido por seus biógrafos e admiradores. John K. Ryan, em sua introdução às Confissões de Santo Agostinho, disse: as duas grandes influências intelectuais sobre Agostinho antes de sua conversão foram o maniqueísmo e a filosofia grega. Em sua introdução às Confissões de Agostinho, John Gibb e William Montgomery disseram: no mesmo ano em que leu as Escrituras e se decepcionou com elas, Agostinho ingressou na seita maniqueísta. Por quase 9 anos, Agostinho foi um auditor maniqueísta. A princípio, era um partidário zeloso que defendia publicamente sua nova fé e não hesitava em ridicularizar as doutrinas da Igreja, especialmente as Escrituras do Antigo Testamento. O fundador do maniqueísmo foi Manes, também conhecido como Mani, contra quem vimos Artelau, da Igreja Primitiva, debater. Agostinho foi maniqueísta por muitos anos e estudou pessoalmente os escritos de Mani. Surpreendentemente, quando Agostinho se converteu à Igreja, ele passou a defender o livre-arbítrio nos debates contra os maniqueus. É por isso que é possível encontrar citações de Agostinho em seus escritos mais antigos nas quais ele defendia a liberdade da vontade humana. Agostinho disse: nós, cristãos, afirmamos a liberdade da vontade, pela qual nossas ações se tornam morais ou imorais, e a mantemos livre de qualquer laço de necessidade por causa do justo julgamento de Deus. Depois de refutar os maniqueus e defender o livre-arbítrio, quando Agostinho passou a debater com os pelagianos sobre questões teológicas, ele voltou à doutrina da incapacidade natural do homem, exatamente como os maniqueus ensinavam e como ele mesmo havia acreditado anteriormente como gnóstico. Agostinho disse: eu me esforcei muito para manter a escolha livre da vontade humana, mas a graça de Deus prevaleceu. Bossoubi disse: Agostinho defendeu o livre-arbítrio enquanto teve que lidar com os maniqueus, mas quando passou a discutir com os pelagianos, ele mudou seu sistema. Depois, ele negou aquele tipo de liberdade que antes havia defendido e, pelo que consigo julgar, seus sentimentos já não diferiam dos sentimentos dos maniqueus quanto à servidão da vontade. Ele atribuía a servidão à corrupção que o pecado original trouxe à nossa natureza, enquanto os maniqueus atribuíam a uma qualidade maligna eternamente inerente à matéria. Charles Finney disse: essa doutrina é uma pedra de tropeço tanto para a Igreja quanto para o mundo, infinitamente desonrosa para Deus, e uma abominação tanto para Deus quanto para o intelecto humano, devendo ser banida de todo o púlpito, de toda a fórmula doutrinária e do mundo. É uma relíquia da filosofia pagã e foi introduzida entre as doutrinas do cristianismo por Agostinho, como qualquer um pode saber, se tiver disposição para examinar por si mesmo. Harricon disse que Agostinho, após estudar a filosofia de Manes, o filósofo persa, trouxe para a Igreja, a partir do maniqueísmo, a doutrina do pecado original. A corrupção da nossa natureza ou a perda do nosso livre-arbítrio, Agostinho atribuiu ao pecado original de Adão. Agostinho disse: o livre-arbítrio estava presente naquele homem que foi o primeiro a ser formado, mas depois que ele pecou por esse livre-arbítrio, nós, que descendemos de sua linhagem, fomos mergulhados na necessidade. Agostinho disse: pela transgressão de Adão, a liberdade da vontade humana foi completamente perdida. Agostinho disse: pela gravidade do primeiro pecado, perdemos o livre-arbítrio de amar a Deus. Agostinho disse: ao subverter a retidão na qual foi criado, ele é seguido por um castigo de não ser capaz de fazer o bem. Agostinho disse: a liberdade de se abster do pecado foi perdida como punição pelo pecado. Uma leitura simples de Gênesis, especificamente da narrativa do pecado original de Adão, revela que a Bíblia em nenhum momento afirma que o livre-arbítrio foi perdido por causa do seu pecado. Na verdade, em todas as consequências que Deus declarou por causa do pecado deles, a perda do livre-arbítrio, deles ou de seus descendentes, não é mencionada nem sequer sugerida. Pelo contrário, após a queda de Adão e Eva, Deus continuou a falar com os homens como se fossem agentes morais livres, com poder de autodeterminação. Por exemplo, em Gênesis, lemos Deus falando com Caim como um agente moral livre. Lemos o seguinte: e o Senhor disse a Caim: por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? Se fizeres o bem, não serás aceito. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo,
mas cumpre-te dominá-lo. Há muitas outras passagens nas Escrituras em que Deus fala com os homens, após a queda de Adão, como agentes morais livres, possuindo o poder de autodeterminação. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, e a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus. Deuteronômio capítulo 11, versículos 26 a 28. Escolhei hoje a quem servireis. Josué capítulo 24, versículo 15. Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Jeremias capítulo 21, versículo 8. Arrependei-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, para que a iniquidade não vos cause ruína. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei para vós um coração novo e um espírito novo, pois por que razão haveríeis de morrer? Ezequiel capítulo 18, versículos 30 a 31. Deus manda que todos os homens, em toda parte, se arrependam. Atos capítulo 17, versículo 30. À luz de escrituras como essas, muitos estudantes da Bíblia reconheceram o fato de que o livre-arbítrio, ou o poder de autodeterminação, na verdade sobreviveu ao mau uso de Adão. Adam Clarke comentou sobre Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 e disse: se Deus não tivesse colocado nas mãos desse povo o poder de obedecer ou desobedecer, se eles não tivessem um livre-arbítrio sobre o qual tivessem autoridade completa para usá-lo tanto para querer quanto para não querer, poderia Deus, com alguma propriedade, ter dado preceitos como esses sancionados com tais promessas e ameaças. Se eles não fossem agentes livres, não poderiam ser punidos pela desobediência, nem poderiam, em qualquer sentido da palavra, ser recompensados pela obediência. Irineu disse: Deus sempre preservou a liberdade e o poder de autogoverno no homem. O homem possui livre-arbítrio desde o princípio. Orígenes disse: a faculdade do livre-arbítrio nunca é retirada. Cornelius Van Til disse: o pecado não tirou do homem nenhum dos poderes naturais que Deus lhe havia dado. Dr. Twist disse: nenhuma faculdade da nossa natureza é tirada de nós pelo pecado original. Pelágio disse: primeiramente, precisamos discutir a posição que sustenta que nossa natureza foi enfraquecida e alterada pelo pecado. Acho que, antes de tudo, precisamos investigar o que é o pecado, alguma substância ou apenas um nome sem qualquer substância, pelo qual se expressa não uma coisa, nem uma existência, e também não algum tipo de corpo, mas o ato de cometer uma ação errada. Suponham que esse seja o caso e, se for assim, como algo que carece totalmente de substância poderia ter enfraquecido ou alterado a natureza humana? Nenhuma vontade pode tirar aquilo que se prova estar inseparavelmente implantado na natureza. Julião de Clano disse: o livre-arbítrio está em todos por natureza e não poderia ter perecido pelo pecado de Adão, afirmação essa confirmada pela autoridade de todas as Escrituras. Julião de Clano disse: o livre-arbítrio não pereceu, pois o Senhor disse pelos profetas: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e não me ouvirdes, a espada vos devorará. Se Agostinho não aprendeu nas Escrituras que o livre-arbítrio foi perdido como resultado do pecado de Adão, de onde veio essa sua noção inédita? Entendendo o passado de Agostinho como maniqueísta, é fácil compreender por que ele acreditava que o homem tinha uma natureza arruinada e corrompida, sem liberdade para escolher entre o bem e o mal. Havia um total de 19 bispos dentro da igreja, incluindo Julião de Clano, que se opunham ao ensinamento de Agostinho de que o livre-arbítrio havia sido perdido. Esses bispos devem ter pensado consigo mesmos: quem é esse bispo Agostinho que nega o livre-arbítrio? Os primeiros pais da igreja sempre defenderam a liberdade da natureza humana. Agostinho era agnóstico. Ele foi maniqueísta? Bom, isso explica tudo. Julião de Clano expôs a posição de Agostinho. Pelo pecado do primeiro homem, ou seja, de Adão, o livre-arbítrio pereceu e ninguém tem agora o poder de viver corretamente, mas todos são forçados ao pecado pela necessidade de sua carne. O reverendo Daniel R. Jennings disse: Julião percebeu uma continuidade do pensamento maniqueísta de Agostinho dentro da igreja cristã.
É por isso que Julião se referia aos agostinianos como daqueles maniqueus. George Prindemann disse: Agostinho foi, na primeira parte de sua vida, um maniqueu, mas alguns resquícios disso pareciam ainda permanecer em sua mente. Ao ensinar que o homem não possuía livre-arbítrio e que o pecado era, portanto, resultado de um defeito na natureza humana, Agostinho estava, na verdade, introduzindo na Igreja conceitos e doutrinas gnósticas. O pecado deixou de ser visto como um problema puramente ético ou uma questão de como o homem usa sua faculdade de vontade, e passou a ser um problema metafísico, uma falha na própria faculdade da vontade. Os leigos e bispos que se opuseram à visão de Agostinho de que o livre-arbítrio havia sido perdido, que o acusaram de ensinar o maniqueísmo, que continuaram a ensinar as antigas verdades do cristianismo, aquilo que a Igreja primitiva sempre ensinou, foram condenados como hereges e rotulados como pelagianos assim que a teologia agostiniana passou a dominar. Os muitos bispos que ensinavam que o livre-arbítrio não havia sido perdido pelo pecado original de Adão e que continuavam a ensinar que os homens eram pecadores não por constituição mas por escolha foram arrancados de seus púlpitos, tiveram seus bens materiais confiscados, e foram excomungados tanto pelo Estado quanto pela Igreja. A doutrina da Igreja primitiva, ou a doutrina do livre-arbítrio, foi logo substituída pelo conceito gnóstico de uma vontade forçada devido a uma natureza arruinada, corrompida e pecaminosa. A teologia agostiniana foi uma ruptura radical com as visões da Igreja primitiva. E, assim como o calvinismo depois dela, o agostinianismo usou a força governamental para silenciar qualquer oposição de modo que suas ideias pudessem se espalhar sem serem desafiadas. Há diferenças sutis, e ainda assim, grandes semelhanças entre o agostinianismo e o gnosticismo em sua forma plena. Os gnósticos, por exemplo, ensinavam que a natureza do homem era arruinada e corrompida porque o homem foi criado por um deus inferior conhecido como Demiurgo. Agostinho, por outro lado, concordava com os gnósticos que a natureza do homem era tão corrompida que não tínhamos livre-arbítrio, mas dizia que Deus a fez assim por causa do pecado de Adão. E os gnósticos ensinavam que a carne era pecaminosa em si mesma, portanto Jesus Cristo não tinha carne. Agostinho, por outro lado, ensinava que a carne, por causa de seus desejos, era pecaminosa e que esse pecado é transmitido de pai para filho através das paixões sexuais do ato sexual. No entanto, Jesus, por ter nascido de uma virgem, nasceu sem esse pecado hereditário. Portanto, Agostinho concordava com os gnósticos em princípio, mas diferia deles na explicação. Assim, a teologia agostiniana é, na verdade, uma espécie de maniqueísmo modificado ou um semignosticismo. Vamos considerar os seguintes fatos. Todos os primeiros cristãos antes de Agostinho acreditavam no livre-arbítrio do homem e negavam a doutrina da incapacidade natural. Os gnósticos nos tempos da Igreja primitiva acreditavam na incapacidade natural do homem e negavam a doutrina do livre-arbítrio. Agostinho foi gnóstico por quase uma década na seita maniqueísta, e se converteu à Igreja vindo do gnosticismo. Após entrar para a Igreja e ser nomeado bispo, Agostinho começou a negar a doutrina do livre-arbítrio e a ensinar a incapacidade natural do homem. E a Igreja, sob a influência de Agostinho, passou a acreditar na doutrina da incapacidade natural, algo que nunca havia defendido antes e contra a qual combatia antes de Agostinho. O que podemos concluir desses fatos, senão que, quando Agostinho se converteu à Igreja vindo do gnosticismo, ele trouxe consigo algumas doutrinas gnósticas. Suas visões sobre a natureza humana e o livre-arbítrio não eram de forma alguma compartilhadas pelos primeiros cristãos, mas sim pelos gnósticos. Claramente, Agostinho se afastou das visões dos primeiros cristãos e permaneceu em concordância com o gnosticismo. A teologia agostiniana contaminou a doutrina cristã de forma que fomos influenciados por visões gnósticas. Aparentemente, a Igreja se desviou no tempo de Agostinho e a história da Igreja depois dele foi afetada. Então, a seguir, vamos analisar como outros líderes influentes da Igreja foram impactados pelos ensinamentos de Agostinho e continuaram a propagar essas ideias.
Em 9 de agosto de 1173, começou a construção de uma torre na Itália. Quando a construção chegou ao terceiro andar, a torre começou a inclinar. O problema era que a fundação sobre a estrutura não era sólida. E como a fundação não era sólida, toda a estrutura foi afetada. Os construtores continuaram a edificar sobre essa fundação defeituosa, e é por isso que essa torre ficou para sempre conhecida como a Torre Inclinada de Pisa. Na história da Igreja, a teologia cristã começou a se desviar do curso por volta do século V. A doutrina agostiniana se tornou fundamental na teologia. As conclusões a que Agostinho chegou se tornaram as premissas dos teólogos que vieram depois dele. E ao construir sobre essa fundação, a direção da história da Igreja foi afetada para sempre. Agostinho, na verdade, ensinou muitas doutrinas falsas, como orar pelos mortos ou perseguir hereges, a danação dos infantes, a transmissão do pecado, o batismo infantil, a regeneração pelo batismo. E embora as visões de Agostinho não tenham sido adotadas por todos os grupos dentro da cristandade, como os anabatistas ou as igrejas ortodoxas orientais, foi a visão de Agostinho sobre a natureza humana e o livre-arbítrio que ultrapassou a Igreja Católica e chegou ao âmbito protestante. Os maiores contribuintes para a teologia moderna foram Agostinho, Lutero e Calvino. A mente de Agostinho foi influenciada pelo pensamento maniqueísta, e as mentes de Lutero e Calvino foram influenciadas pelo pensamento agostiniano. Portanto, não é surpresa ver que Agostinho negava o livre-arbítrio assim como os maniqueus, e que Lutero e Calvino negavam o livre-arbítrio assim como Agostinho. Os maniqueus influenciaram Agostinho, e Agostinho influenciou Lutero e Calvino. Não há controvérsia quanto ao fato de que Agostinho influenciou Lutero e Calvino. Lutero foi até mesmo um monge agostiniano, e os biógrafos de Lutero e Calvino admitem que a doutrina agostiniana teve influência sobre suas mentes. William Carlos Martin disse sobre Lutero: o estudo da Bíblia e da teologia de Agostinho o conduziram ao Redentor. Johann Heinrich Curtis disse: Lutero estudou zelosamente a Bíblia junto com os escritos de Agostinho. Thomas Gadier disse em sua biografia de João Calvino: a doutrina da predestinação, que geralmente é considerada como a principal característica de Calvino, é, na verdade, de Santo Agostinho. Oliver Joseph Thatcher disse: na teologia ele, Calvino, foi um seguidor fiel de Santo Agostinho. Sua influência foi reviver as ideias de Santo Agostinho e, unindo-as às principais ideias da Reforma, incorporá-las na igreja que organizou. A Enciclopédia de Religião e Ética disse: Lutero, Englio e Calvino, com pequenas divergências, concordam em retornar a Santo Agostinho nas questões principais e nos supostos interesses da piedade evangélica. Lutero, na verdade, mencionou Agostinho 13 vezes em seu livro, A Escravidão da Vontade, e nas obras de Martinho Lutero, Agostinho é citado 24 vezes. Em As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino, Agostinho é mencionado 265, quase 265 vezes. Como Lutero e Calvino foram ambos discípulos de Agostinho e basicamente aprenderam sua teologia com ele, não é surpreendente encontrar vestígios de visões gnósticas e maniqueístas em seus escritos teológicos. Martinho Lutero disse: o homem perdeu sua liberdade e é forçado a servir ao pecado, e não pode querer o bem. Ele peça e deseja o mal necessariamente. Lutero também afirmou: o pecado é sua natureza, e por si só ele não pode fazer nada além de pecar. Em suas Institutas, João Calvino disse que o homem não possui livre-arbítrio no sentido de uma escolha livre entre o bem e o mal, mas na verdade ele negou isso completamente. Calvino parafraseia Agostinho dizendo: a natureza começou a desejar a liberdade no momento em que a vontade foi vencida pela revolta na qual caiu. Ao fazer mau uso do livre-arbítrio, perdeu tanto a si mesmo quanto sua vontade. O livre-arbítrio, tendo sido feito cativo, não pode fazer nada em direção à justiça. O homem, em sua criação, recebeu um grande grau de livre-arbítrio, mas o perdeu ao pecar. O Christian Spectator disse: Agostinho, Calvino e todos os reformadores ensinaram sobre a escravidão ou impotência moral da vontade. Enquanto a igreja primitiva escrevia sobre a liberdade da vontade, Martinho Lutero escreveu um livro inteiro chamado A Escravidão da Vontade. Isso mostra um afastamento claro e radical do cristianismo primitivo.
Charles Partey disse, em seu ensinamento sobre depravação total e a escravidão da vontade, Calvino está essencialmente seguindo Agostinho e Lutero e não criando uma doutrina, por assim dizer, calvinista. Lutero, na verdade, defendeu sua posição contra o livre-arbítrio dizendo: Agostinho está totalmente do meu lado. E João Calvino tentou rejeitar a acusação de estar em oposição à igreja primitiva dizendo: Agostinho não hesitou em chamar a vontade de escrava. Ele também disse: para que não seja acusado de oposição a toda a antiguidade, ouçamos Agostinho com suas próprias palavras. Embora Calvino tenha tentado dizer que não era contra toda a antiguidade no que dizia respeito ao livre-arbítrio, o que ele queria dizer era que não era contra Agostinho, porque Agostinho era a única exceção. Calvino se opunha a todos os pais da igreja primitiva, exceto Agostinho quando se tratava da questão do livre-arbítrio. João Calvino disse, todos os teólogos antigos, com exceção de Agostinho, são tão confusos, vacilantes e contraditórios sobre este assunto que não se pode obter nenhuma certeza a partir de seus escritos. Calvino admitiu, talvez pareça que eu tenha prejudicado muito a minha própria posição ao confessar que todos os escritores eclesiásticos, com exceção de Agostinho, falaram de forma muito ambígua ou inconsistente sobre este assunto, de modo que não se pode alcançar nenhuma certeza a partir de seus escritos. A razão pela qual João Calvino rejeitou todos os teólogos antigos e descartou seus escritos sobre o livre-arbítrio, exceto os de Agostinho, é porque todos os teólogos antigos ensinavam a liberdade da vontade, com exceção de Agostinho. Gregory Boyd disse, isso, em parte, explica por que Calvino não consegue citar os pais pré-nicenos contra seus oponentes libertários. Assim, quando Calvino debate com Pegil sobre a liberdade da vontade, ele cita Agostinho abundantemente, mas nenhum dos primeiros pais da igreja é citado. George Prederman disse, os princípios peculiares do calvinismo estão em oposição direta às doutrinas mantidas na igreja primitiva de Cristo. George Prederman disse, há uma grande semelhança entre o sistema calvinista e as primeiras heresias. Os reformadores buscavam retornar a igreja ao cristianismo primitivo, mas na verdade a levaram de volta às heresias mais antigas porque não foram além de Agostinho. Eles não voltaram o suficiente no tempo. Em vez de devolverem a igreja ao cristianismo primitivo, eles na verdade ressuscitaram a doutrina gnóstica agostiniana. O revisor trimestral metodista disse, na Reforma, o agostinianismo recebeu um reforço enfático entre as igrejas protestantes. A Enciclopédia de Religião e Ética disse, foi Agostinho quem nos deu a Reforma, pois a Reforma, considerada internamente, foi apenas o triunfo final da doutrina de Agostinho. A Reforma surgiu, visto que, do ponto de vista teológico, foi um renascimento do agostinianismo. A Reforma foi, em grande parte, um renascimento ou ressurreição da doutrina agostiniana e um afastamento ainda maior do cristianismo primitivo. Gnosticismo, agostinianismo, luteranismo, calvinismo, todos eles têm muito em comum. Agostinianismo, luteranismo e calvinismo ensinam visões gnósticas sobre a natureza humana e o livre-arbítrio, mas com outro nome. É o mesmo velho gnosticismo, só que com uma nova embalagem. Embora outras doutrinas também pareçam ter se originado no gnosticismo, nenhuma se espalhou tanto e com tanta aceitação quanto a doutrina da incapacidade natural do homem de obedecer a Deus. Essa doutrina foi ensinada tanto por católicos quanto por protestantes, tanto por arminianos quanto por calvinistas. Considere os seguintes fatos que apresentamos. A mente de Agostinho foi profundamente influenciada pelo pensamento maniqueísta sobre o livre-arbítrio e a natureza humana, e ele claramente se afastou das visões da igreja primitiva. As mentes de Lutero e Calvino foram fortemente influenciadas pelo pensamento agostiniano, e eles admitiram ter se afastado das visões da igreja primitiva. E Agostinho, Lutero e Calvino são inegavelmente os maiores contribuintes para a teologia cristã. Não está mais do que claro que o gnosticismo ou o maniqueísmo entrou na igreja e a permeou com suas visões? A doutrina gnóstica da incapacidade natural do homem ou da escravidão da vontade se infiltrou na igreja como um cavalo de Troia e desde então tem se disfarçado de cristianismo. As visões gnósticas sobre a natureza humana e o livre-arbítrio sobreviveram aos séculos porque o agostinianismo, o luteranismo e o calvinismo as preservaram e promoveram.
E embora a doutrina da incapacidade natural do homem tenha se espalhado como uma praga, sendo aceita por muitas igrejas, ela não é ensinada na Bíblia e não está presente nos escritos mais antigos do cristianismo. Já abordamos muita coisa, então, para encerrar, vamos resumir brevemente o que aprendemos. Primeiro, vimos que os gnósticos negavam a liberdade da vontade humana e ensinavam que o homem estava sob uma necessidade de pecar. W.F. Hooke disse: os maniqueístas tanto negavam o livre-arbítrio quanto sustentavam uma necessidade fatal de pecar. Lyman B. Sher disse: o livre-arbítrio e a capacidade natural do homem eram defendidos por toda a Igreja. A incapacidade natural era uma ideia dos filósofos pagãos, dos gnósticos e dos maniqueístas. Também aprendemos que todos os primeiros cristãos antes de Agostinho acreditavam na liberdade da vontade humana e que o homem tinha escolha entre a obediência e a desobediência. Episcopius disse: o que é mais claro do que o fato de que os antigos teólogos, durante 300 anos após Cristo, pelo menos aqueles que viveram antes de Santo Agostinho, defendiam a liberdade da nossa vontade ou uma indiferença entre duas coisas contrárias, livre de toda necessidade interna e externa? Dr. Vigas disse: todos os pais da Igreja concordavam com os pelagianos ao atribuir ao homem, em seu estado atual, a liberdade da vontade. Mostramos que Agostinho foi maniqueísta por 9 anos e chegou a ser membro da seita gnóstica deles. John K. Ryan, em sua introdução às Confissões de Santo Agostinho, disse: as duas grandes influências intelectuais sobre Agostinho antes de sua conversão foram o maniqueísmo e a filosofia grega. Em sua introdução às Confissões de Agostinho, John Gill e William Montgomery disseram: no mesmo ano em que leu as Escrituras e se decepcionou com elas, Agostinho ingressou na seita maniqueísta. Por quase 9 anos, Agostinho foi um auditor maniqueísta. Observamos que Agostinho, após entrar para a igreja, passou a ensinar que os homens não têm livre-arbítrio, mas estão sob a necessidade de pecar. Agostinho disse: o livre-arbítrio estava presente naquele homem que foi o primeiro a ser formado, mas depois que ele pecou por esse livre-arbítrio, nós, que descendemos de sua linhagem, fomos mergulhados na necessidade. Agostinho disse: pela transgressão de Adão, a liberdade da vontade humana foi completamente perdida. Também vimos que Agostinho teve uma grande influência sobre Martinho Lutero e João Calvino. Johann Heinrich Curtis disse: Lutero estudou zelosamente a Bíblia junto com os escritos de Agostinho. Oliver Joseph Thatcher disse: na teologia, Calvino foi um seguidor fiel de Santo Agostinho. Sua influência foi reviver as ideias de Santo Agostinho e, unindo-as às principais ideias da Reforma, incorporá-las na igreja que ele organizou. E por fim, vimos que a Reforma foi um avivamento da doutrina agostiniana, de modo que Lutero, Calvino e outros reformadores negaram o livre-arbítrio do homem, e a doutrina da incapacidade natural do homem tornou-se uma doutrina da teologia reformada. A Enciclopédia de Religião e Ética disse: foi Agostinho quem nos deu a Reforma, pois a Reforma, considerada internamente, foi apenas o triunfo final da doutrina de Agostinho. A Reforma surgiu, visto que, do ponto de vista teológico, foi um renascimento do agostinianismo. O Christian Spectator disse: Agostinho, Calvino e todos os reformadores ensinaram a escravidão ou impotência moral da vontade. Não é preciso muito para conectar os pontos históricos e ver o fato evidente de que Agostinho trouxe visões maniqueístas para dentro da igreja, e essas visões maniqueístas foram posteriormente propagadas por Lutero, Calvino e outros reformadores. Essas não são acusações infundadas, mas devem ser reconhecidas como fatos flagrantemente óbvios. É um fato histórico que a doutrina da incapacidade natural do homem não se originou no cristianismo primitivo, mas teve origem no gnosticismo. Os primeiros cristãos não acreditavam na incapacidade natural do homem, porque essa não era uma doutrina ensinada a eles pelos apóstolos. A doutrina do livre-arbítrio é a doutrina histórica ortodoxa do cristianismo, enquanto a doutrina da incapacidade natural do homem é, historicamente, herética. E é por isso que está na hora de irmos além de Agostinho e retornarmos mais uma vez à fé que foi entregue aos santos.
O material deste vídeo foi retirado da obra Habilidade Natural do Homem, um estudo sobre o livre-arbítrio e a natureza humana, escrito por Jesse Morrell. A habilidade natural do homem é uma defesa e explicação aprofundada da doutrina cristã do livre-arbítrio. Para pedir uma cópia, visite www.openarotriache.com.